Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, eletrificação, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também das marcas que estão em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. Hoje o programa é especial porque chegamos à marca de 50 episódios do 3,5. E, para um momento memorável, nada mais justo do que falar de um carro memorável. Lançado há exatos 20 anos no Brasil, o Fiat Stilo tem uma legião de fãs, algumas polêmicas e o peso do fracasso na Europa em seu currículo. Mas ele é muito mais do que isso. Era um hatch médio à frente de seu tempo, com inovações e luxos nunca antes vistos. Vamos relembrar essa história? Não custa lembrar, os episódios do 3,5 estarão simultaneamente no YouTube. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. E agora o 3,5 ficou mais fácil de ser encontrado. É só digitar youtube.com/3,5podcast. E se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em inscrever-se no Google Podcasts. Para conferir outras opções, conteúdo extra e os links para as referências citadas neste episódio, é só acessar bit.ly/3,5podcast e conferir tudo no Medium do 3,5. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5. Então segue lá, é @3,5podcast no Facebook e no Instagram. E antes da gente falar do estilo, eu quero compartilhar aqui algumas mensagens que eu recebi sobre os últimos episódios. A respeito do episódio 49 lá no Facebook, o Rogério Oliveira comentou o seguinte: eu já tive a Argo HGT e digo que não se compara com o Pulse Turbo. Pulse muito mais potente, porém devido à potência consome um pouco a mais, somando o custo-benefício, o Pulse Ímpetus e Audax dão um show. Eu achei curioso essa resposta do Argo HGT talvez ser um consumo melhor, porque foi uma coisa que a gente discutiu nesse episódio, eu e o Nariel, e ele disse que o carro dele ainda está abaixo dos 3.000 quilômetros rodados, então talvez por isso ele tenha essa impressão. E o Márcio Colucci disse: a Argo é um belo carro, mas o Pulse é superior em tudo, indo aí na linha também do que a gente comentou no episódio. Já sobre o episódio 48, em que eu fiz um react com o Gabriel da página Fiat Spotting no Instagram sobre as primeiras fotos do Fastback, no YouTube o Paulo disse: mais um tremendo sucesso da Fiat. Detalhe, nunca tive carro da Fiat. E o Arthur Coutinho Silva disse: ia ficar bom se tiver um motor turbo de 180 cavalos, que vai ter, né, 1.3 turbo, e tem uma pichação da Fiat mesmo, mas como diria o ex-técnico Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Quanto aos Fiats, Strada e Toro. Realmente, né, porque são carros aí, especialmente a Toro e a Strada, são carros imbatíveis, então a gente vai ter que aguentar e muito, né, pra quem gosta, ainda bem. E no Instagram eu recebi a mensagem do Giovanni Júnior, que sempre participa, sempre me manda materiais bem legais. Muito obrigado, Giovanni. Ele disse o seguinte: ouvi e ri demais, sensacional. A cada comentário lido por vocês, já esperava pela resposta no melhor estilo cavalo do pânico. Vocês são um deboche em pessoa, não é crítica, muito pelo contrário. Por mais episódios assim. E ele diz também: aquele comentário igualando o prêmio ao Fastback foi surreal demais, para não dizer que o cara é doido. E alguns comentários também foram deixados lá no Instagram, nos posts sobre o episódio. O _Nicole4s.m disse: mas essa frente tá de sacanagem, hein? Cara de Pulse. E daí eu questionei se fosse a frente da Toro, tava tudo bem, porque muita gente reclama, né? A frente é igual ao do Pulse. Mas eles queriam que a frente fosse igual ao da Toro, então aí não teria problema. Mas, pelo menos, esse daqui foi coerente. Ele disse: se ao menos fosse uma identidade própria, creio que seria mais interessante. E o René Miller 8 disse: tem tudo para ser um sucesso de vendas. Críticas sempre existirão, mas, de uma forma geral, é um conceito relativamente novo nesse patamar de preço, antes visto apenas em carros premium.
É exatamente isso, Renê, concordo com você. E também acho que o barulho da internet não vai querer dizer muita coisa. Basta a gente ver as vendas do Pulse, né? Muita coisa foi falada sobre o Pulse, mas o Pulse está indo muito bem em vendas. E o Fastback tem aí, como você disse, muito potencial a ser explorado, sem dúvidas. Gente, muito obrigado pela participação. Eu fico feliz que vocês estejam gostando dos episódios e continuem mandando coisas aqui pra gente conversar, ok? As rodas 17, tem o teto solar, tem o alarme original, como a direção elétrica, o sistema de bancos NGI. O painel emborrachado com aquela superfície fosca que é para não refletir no para-brisa. Bancos em couro com ajustes elétricos, memória e aquecimento. Volante em couro com os botões, né, multifunção. Até Isofix. O ar digital Dual Zone. Som hi-fi com disqueteira no porta-luva refrigerado. O banco com regulagem de altura, que movimenta só o assento e não o encosto. Que mais? Faróis xenon com regulagem automática de altura. É difícil definir a trajetória do Fiat Stilo, até pela natureza contraditória que teve nos dois lados do Atlântico. Enquanto na Europa o hatch foi um fiasco, acentuando a crise na qual a Fiat se via, no Brasil talvez tenha sido um dos poucos médios da marca a fazer relativo sucesso, sempre num sólido terceiro lugar de seu segmento, com números bem próximos aos do vice-líder de mercado e cerca de 100 mil emplacamentos em 8 anos de mercado. Mas, como deixam claros os proprietários, uma coisa é certa: o nível de inovação presente no estilo é sem precedentes, não apenas para a Fiat, mas para o mercado como um todo. Alguns dos chamarizes trazidos pelo modelo são pouco comuns até os dias de hoje. Afinal, não é todo dia que a gente vê um carro que tem ar-condicionado dual zone, 8 airbags ou teto solar panorâmico deslizante. Na Europa, em plenos anos 2000, o estilo já contava com Isofix e uma central multimídia, que alguns carros intermediários devem até hoje, na era da conectividade. Foi essa inovação toda que chamou a atenção do Eric, da página Estilo Bart. Ele era dono do famoso Estilo Bastião, visto no Instagram, um Sporting 2011 do Alogic, e agora ele tem uma Bart 2003, mas a sua história começou com um 1.8 básico 2010. Era um carro que foi muito marcante no meu início de adolescência. Eu lembro, no ano que o carro foi lançado, eu participei de um evento de lançamento, eu achei incrível. E eu sempre fui apaixonado por Fiats, né? Eu gosto muito da marca, são os carros que sempre tiveram em casa, né? Meu pai, minha mãe. Eu aprendi a dirigir dentro de um Fiat 147, meu pai era colecionador, já teve mais de 5. Então, eu gosto muito da marca e o estilo para mim sempre representou um carro muito bonito, um carro muito confortável, um carro espaçoso, e são qualidades que eu gosto, né? Sem falar no requinte de acabamento e de equipamentos. Eu comecei numa versão básica e fui evoluindo, né, na cadeia do Fiat Stilo. Eu adoro ele por ser um carro muito confortável e muito bom para usar no dia a dia. Ele é ótimo para viajar. O Ricardo, da página My Car Estilo e dono de 1.8 de entrada, também ressalta o pacote tecnológico como um grande chamariz do carro. Ele possui certas soluções bastante inteligentes mesmo para os padrões de hoje. Tanto é que, mesmo quando eu mostro o veículo para outras pessoas que às vezes possuem veículos muito mais novos e às vezes segmento superior, elas surpreendem pela racionalidade do uso, né, do interior, os equipamentos incomuns para a época, e alguns até que, dependendo do segmento, são incomuns para os padrões de hoje, como a direção elétrica, o ar-condicionado bisona, o sistema de bancos NGI, que contempla, pasmem, né, até Isofix, bastante incomum aí para essa época. O que pode explicar a visão que nós, ou que os europeus, temos do estilo hoje é a sua relação com os carros que o precederam. E, para isso, precisamos voltar um pouco mais atrás, indo além do Salão de Genebra de 2001, quando o estilo foi apresentado na Europa. No continente europeu, tal como por aqui, o Fiat Tipo foi um carro de grande êxito, e isso não apenas na Itália, a casa da Fiat, mas em toda a Europa. Nos anos 80, a marca ainda tinha expressão para além do seu mercado materno, sendo capaz de rivalizar com as grandes montadoras europeias e mundiais.
O tipo, um projeto inovador, conseguiu estender esse poder durante a primeira metade dos anos 90. Segundo a revista italiana Quattro Rotte, foram produzidas quase 2 milhões de unidades do hatch apenas no velho continente. No Brasil, como a gente bem sabe, o tipo também foi muito bem, inclusive ocupando o posto de carro mais vendido do país, antes dos problemas que acabaram com seu sucesso, um assunto que eu já comentei aqui no episódio 3. Sendo assim, a expectativa pela dupla Bravo-Brava seria naturalmente alta. Em uma época que as coisas começavam a mudar muito rapidamente na indústria e a Fiat estava à beira de entrar em sua maior crise, não dá para dizer que esses carros foram exatamente um fracasso, até porque estima-se que foram produzidos por volta de 1.300.000 exemplares da dupla na Europa, com impressionantes 220.000 vendas apenas no primeiro mês, sendo que apenas 90.000 delas foram feitas na Itália. Ainda assim, a dupla derivada do Maré, sobre o qual eu falei aqui no episódio 27 e que foi muito mal no Brasil, mas apenas morno na Europa, ficou um pouco longe de ter o protagonismo do tipo quando levamos em conta o aspecto de inovação. A nova linhagem de hatches da Fiat tinha design provocador e tipicamente italiano, mas não revolucionou o segmento como havia feito o tipo. Para ajudar, os testes no Euro NCAP foram vergonhosos, já que eles conseguiram só 2 estrelas. Diante desse contexto, e com a Fiat perdendo relevância, tem início o projeto do estilo, cujo código interno era 192 e foi feito do zero. Do design às inúmeras inovações, do espaço interno aos equipamentos, a Fiat parecia querer resgatar a sua glória em um segmento de grande relevância na Europa. É isso que pode explicar por que o estilo foi um carro tão à frente do seu tempo. A plataforma, o conjunto de suspensões e a carroceria eram todos novos. O objetivo era ter um carro tecnológico, confortável e com bom acabamento, indo além do que os concorrentes ofereciam, para não só colocar a Fiat de volta no jogo, como superar o desempenho dos seus antecessores nos seus tempos de glória. Na época do lançamento na Europa, eram 2 carrocerias, uma com 3, que nunca tivemos, e outra com 5 portas. 4 motores, 1.6, 1.8 e 2.4 a gasolina e 1.9 a diesel, e uma lista impressionante de itens de série, pelo menos 6 airbags, freios ABS com EBD, controle de tração e ar-condicionado. O espaço interno, favorecido pelas linhas, que voltavam a ser retilíneas, como no tipo, e tinham até um quê de monovolume, era outro diferencial, em conjunto com soluções como modularidade no rebatimento dos bancos e muitos porta-objetos, inclusive sob o assento do carona. Sem contar as exclusividades da versão Abarth, que resgatava o nome da mítica divisão da empresa e contava com central multimídia com tela colorida e GPS integrado, ar-condicionado Bisona, sensores crepuscular de chuva e de estacionamento e, claro, o motor 5TEC, um 2.4 com 5 cilindros, 20 válvulas e 170 cavalos, indo de 0 a 100 em 8,5 segundos na versão 3 portas e atingindo velocidade máxima de 215 km por hora. Porém, nada disso adiantou muito. Nunca saberemos se a situação precária na qual a Fiat se encontrava foi o que originou o péssimo desempenho do estilo na Europa, ou se foi este que apenas acentuou a crise. Cerca de um ano após a apresentação do hatch, a revista Business Week publicou uma manchete que ficou famosa. Fiat, correndo de tanque vazio. A administração está em desordem, o dinheiro curto e não existe um novo sucesso à vista. Naquele ano, a empresa perdera 4,3 bilhões de euros, o maior prejuízo da sua história. As vendas caíram quase 10%. Então, ninguém contestaria a afirmação da revista. Fato é que, em geral, o estilo produzido em Turim recebeu críticas negativas na imprensa fora da Itália. E, apesar de ser líder do seu segmento no mercado doméstico da Fiat, as vendas do modelo foram bem abaixo do esperado no restante da Europa, contribuindo para esse nada invejável resultado. Os principais pontos negativos apontados eram o design puxado mais para a escola alemã do que italiana, o acabamento considerado pobre e a dinâmica, muito anestesiada pelo conforto. O hatch chegou ao ano de 2004 com apenas pouco mais de 350.000 unidades vendidas na região. Ou seja, em aproximadamente 2 anos de mercado, ele vendeu algo bem próximo do que a dupla Bravo e Brava vendeu em seu primeiro mês de vida. Se a gente não sabe até que ponto a crise da Fiat influenciou o desempenho do estilo,
a gente sabe que ela com certeza o fez agonizar no mercado europeu com mudanças muito tímidas. O modelo nunca chegou a ter um facelift decente, por exemplo. As atualizações se limitaram a uma revisão de equipamentos e pequenos detalhes, como mudança de logos, grade e rodas. Segundo a jornalista Jennifer Clark, no livro Nos Bastidores da Fiat, a opção de fazer um facelift para o estilo até chegou a ser cogitada, pois seria mais econômica do que fazer um novo carro, mas seria como, abre aspas, pentear o cabelo de um defunto, fecha aspas. Versões mais básicas, incluindo uma que usava o motor 1.4 de 16 válvulas de 95 cavalos, foram introduzidas, e a gama racionalizada. O hatch ficou no mercado europeu até o início de 2007, não que fizesse diferença, porque já era um peso morto a essa altura. Se você quer saber mais sobre a história da Fiat, principalmente na Europa, vale a pena maratonar a primeira temporada, porque eu conto um pouquinho dela no final de cada episódio. E é nessa leva também que eu comento como o estilo não tinha nenhuma peça compartilhada com outros carros do grupo Fiat. Isso era uma loucura para a época, pois isso mostrava que o grupo gastava um dinheiro desnecessário ao não investir no compartilhamento, como os outros grupos automotivos já faziam. No Brasil, o cenário foi bem diferente, até porque o estilo chegou bem rápido e trazendo boa parte de toda a tecnologia vista na Europa, representando um avanço ainda maior no nosso mercado. Apresentado há exatos 20 anos, em setembro de 2002, o hatch médio trouxe equipamentos inéditos para a cena automotiva brasileira. Foi o primeiro carro nacional com teto solar panorâmico deslizante, o Sky Window, com 5 lâminas de vidro e grandes dimensões, 8 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais dianteiros, 2 laterais traseiros e 2 de cortina, ar-condicionado dual temp com regulagem de temperatura independente para motorista e passageiro, direção elétrica dual drive com 2 modos de condução por meio da função City, que reduzia em 50% o esforço em manobras, e o My Car Estilo, que permitia personalizar diversas funções do carro, quase 20, o que ocupava cerca de 40 páginas do manual só para explicar todas as funcionalidades disponíveis. Tudo isso em um carro nacional de uma marca conhecida por fazer modelos populares. Em termos de motorização, o estilo também trouxe novidades, já que estreou o motor 1.8 Powertrain, resultado da fracassada parceria com a General Motors. O carro tinha 2 opções, 8 válvulas de 102 cavalos para a versão de entrada e 16 válvulas de 122 cavalos, usado na mais cara. Em 2006, esses motores viraram flex. Além disso, também recebemos a variante Abarth, porém com 167 cavalos, 7 a mais do que o que era visto no Maré, e 22,8 kg de torque, graças a atualizações feitas no propulsor. Com isso, ele atingia a velocidade máxima de 212 km por hora e ia de 0 a 100 em 8,4 segundos. A mítica em torno da Abarth rendeu até uma briga entre os caçadores da versão. O Eric estava de olho na raríssima unidade que acabou ficando nas mãos do Matheus, da página MHL Antigos Fiat no Instagram. Eu fui assim, na maior vontade de comprar aquele carro, só que o meu amigo Matheus foi mais rápido e ele acabou fechando o negócio. E aí eu fiquei super chateado, frustrado, porque eu já estava de olho naquele carro há muitos anos. E aí, enfim, não deu certo. Mas por sorte ou não, uma semana depois apareceu esse meu carro. E ele é um Abarth muito especial também, tanto quanto aquele azul. Porque ele foi um carro da diretoria da Fiat, mais especificamente da Magnete Marelli. O primeiro registro do carro está em nome da Magnete Marelli, até provavelmente por esse motivo, ele tem todos os equipamentos, né, já de fábrica, porque a gente sabe que para deixar esse carro totalmente completo era extremamente caro. E foram poucas as pessoas que fizeram isso do mercado consumidor convencional. O carro do Matheus é o único estilo Abarth 2007 do Brasil produzido na cor azul Vitality, a pedido do italiano Claudio De Maria, então diretor de engenharia da Fiat. Afinal, a cor não fazia parte do catálogo do hatch até 2008, ainda mais na versão do Escorpião. E, para o entusiasta da Fiat, o Abarth exige atenção especial, não só por ser raro, mas também pelo seu perfil. Dinamicamente ele é muito mais acertado do que os outros. Eu já tive um Sporting
E agora um Abarth, o Sport, ele é muito mais mole. Isso se traduz em mais conforto, mas o Abarth é um carro muito mais na mão, né? Isso é legal. Isso para quem procura um carro é muito legal. Para quem gosta de um carro, na verdade, né? Não para quem procura, para quem gosta de um carro, gosta de vivenciar tudo que o carro pode proporcionar, tal. Então você tem um acerto melhor no Abarth. No Brasil, a Fiat trabalhou melhor o seu hatch médio. Além de um facelift apresentado em 2008, foram lançadas séries especiais, como a SP, a Connect, que foi o primeiro carro nacional com sistema Viva Voz Bluetooth, e a Michael Schumacher, desembarcada um ano após ter sido lançada na Europa, em comemoração ao 7º título mundial de Fórmula 1 do piloto da Ferrari. Como a gente viu no episódio 31, por trás dessa versão tem uma história curiosa. O objetivo do lançamento desse carro era agregar a imagem de esportivo ao hatch médio, alcançando assim um novo público, já que o Abarth tinha preços proibitivos. A série especial foi uma das poucas movimentações feitas pela Fiat na Europa para tentar dar um ânimo às vendas do estilo, e inicialmente não seria comercializada no Brasil. Mas Cledorvino Bellini, presidente da filial brasileira e com grande influência na matriz pelos bons resultados alcançados no nosso país, estava na Itália quando ocorreu o evento de lançamento e resolveu ligar para um de seus diretores. Ele perguntou ao chefe o que achava de lançar o carro no Brasil, ao que o diretor respondeu com alguns entraves, como ter de pedir a licença de uso do nome, o fato de o vermelho da tinta ser especial e a existência de uma placa numerada da série especial, que daria trabalho para conseguir, nas palavras do italiano. Além, claro, da roda desse carro, que só tinha na Itália. Bellini não se deu por vencido, disse que conseguiria tudo em 60 dias e o estilo Schumacher foi lançado no Brasil. Ajudava o fato de o executivo gostar de carro e ter um carinho muito grande pela Fiat. Inicialmente foram apenas 500 unidades numeradas, na cor vermelho Modena, com rodas aro 17 e caracterização inspirada na Abarth, mas com o motor 1.8 mais acessível. Além disso, também recebia o Sky Window, revestimento em couro e sistema Viva Voz Bluetooth. A versão fez tanto sucesso que foram feitas mais unidades, inclusive em outras cores, e mais tarde a Fiat acabou lançando outra, inspirada na série, a Sporting. Esta, por sua vez, não só deu certo no estilo, como se espalhou por toda a gama de hatches da marca. Também inspirou a receita para a criação da versão Black Motion, lançada anos mais tarde, no último ano do estilo, com tudo que o hatch tinha direito, e, como dizia o polêmico slogan, para poucos e maus. No Brasil, o estilo também teve uma relação melhor com a imprensa, apesar de ter se envolvido em uma polêmica. Em fevereiro de 2007, um acidente teve como vítima uma pessoa que dirigia seu estilo Sport em 2007 durante uma viagem com o marido e as 3 filhas pelo nordeste do país. De acordo com o advogado da vítima, a roda esquerda se soltou do eixo traseiro. O carro bateu em um barranco e tombou na pista. Uma das crianças teve fraturas no braço e sofreu traumatismo craniano. A partir daí, uma série de investigações e ações judiciais teve início, tanto pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o DPDC, órgão do Ministério da Justiça, quanto pelo Procon de São Paulo, que alega que foram reportados cerca de 30 acidentes entre 2007 e 2008, após o motorista perder uma das rodas de estilos fabricados entre 2004 a 2008, sendo que do total de acidentes, 8 apresentaram indícios de defeito. Em 2010, o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, divulgou um laudo técnico constatando o defeito nas rodas traseiras do estilo e obrigou a montadora a realizar um recall imediatamente. O Ministério da Justiça multou a marca em R$3 milhões pelo defeito de fabricação. O recall atingiu os veículos fabricados entre 13 de abril de 2004 e 9 de março de 2010, sem ABS, que totalizavam 52.474 veículos. Nessas unidades, os cubos das rodas traseiras, fabricados em ferro fundido, precisaram ser substituídos por peças em aço forjado. Em nota ao G1, a Fiat classificou a decisão como inusitada e se disse surpresa, alegando que daria início à breve realização do recall, mas reiterando que, abre aspas, os modelos Fiat Stilo não apresentam qualquer inconveniente nem risco ao consumidor, conforme sustenta laudo técnico elaborado por sua área de engenharia, confirmado pelo Inmetro e outras instituições técnicas.
A decisão do DPDC se baseou em laudo da empresa SESV, contratada pelo Denatran, do qual a Fiat não teve conhecimento prévio nem oportunidade de manifestar-se. A Fiat vem tranquilizar os seus clientes no tocante à segurança do modelo Estilo, recordando que foi a primeira montadora de automóveis no Brasil a convocar espontaneamente um recall, em clara demonstração de transparência e respeito ao consumidor. São princípios que sempre nortearam a conduta da empresa, fecha aspas. Deixando claro que não concordava com a decisão, a montadora disse ainda que iria recorrer, o que fez no ano seguinte, quando entrou com ação na Justiça Comum, pedindo a anulação da multa, indenizações por danos materiais por suposta determinação ilegal e não fundamentada do recall e por danos morais. Em entrevista ao Estado de São Paulo, o diretor do DPDC, Amaury Oliva, disse, abre aspas, nunca antes na história deste país uma empresa havia processado um órgão de defesa do consumidor por danos morais. Fecha aspas. No fim de 2013, a Fiat procurou o órgão para um acordo e para solucionar o problema jurídico, de acordo com o porta-voz da montadora, ouvido pela publicação. Assim, a quantia referente à multa foi paga aos órgãos de defesa do consumidor 4 anos depois, em 2014, e a Fiat precisou produzir um filme avaliado em R$250 mil para alertar e conscientizar consumidores sobre a importância de atender aos recalls. Ao menos outras 10 pessoas moveram ações individuais contra a Fiat, sendo que algumas fizeram um acordo e receberam indenização. Colocado isso de lado, diferentemente da Europa, o hatch obteve importantes reconhecimentos por aqui, como os principais prêmios de AB Auto, Top Car TV e Carro do Ano. O estilo também sempre era lembrado em matérias e comparativos, o que o deixava como uma opção evidente para os compradores de hatches. Com o tempo, nem isso acontecia mais na Europa. No entanto, o maior ponto de atrito entre o estilo e a imprensa nacional foi o câmbio Dualogic, uma das novidades da linha 2008, que também trouxe novas antenas inspiradas nas do estilo europeu de 3 portas, grade e para-choques, ou seja, muito mais do que o modelo europeu sonhou em ver. Desenvolvido pela Magneti Marelli, o Dualogic tinha como objetivo ser uma alternativa mais econômica aos câmbios automáticos, tanto na hora da compra quanto na manutenção. Em tese, ele evitava perdas em desempenho e consumo, comuns no uso de caixas automáticas, e mantinha as 5 marchas da caixa manual do estilo. O motorista pôde escolher entre modos manual e automático, cada um com programas normal e esportivo. Neste último, as trocas manuais eram processadas em menor tempo, enquanto a operação automática mantinha o motor em rotações mais altas. Outra novidade era a opção de comandos atrás do volante para mudanças manuais de marcha. O câmbio foi muito criticado pela imprensa, por conta de eventuais trancos na hora das trocas de marchas. O fato de a Fiat vendê-lo como automático e não automatizado também não ajudou. Com isso, a fama de mau negócio estava criada, mesmo com a insistência da marca, que ainda levou a tecnologia para quase toda a sua gama. Mas essa fama toda nem sempre faz jus à verdade, de acordo com alguns proprietários, como conta Matheus, que teve um estilo Sporting Dualogic 2010 antes do atual Abarth. Esse carro na época era um pouco rejeitado pelo câmbio, as pessoas não criavam muita expectativa sobre um Dualogic ser um automático, o que na verdade não é, ele é um automatizado, mas eu nunca tive problema nenhum com ele. Eu gostei muito do carro, não fiquei muito tempo com ele, mas não por causa do carro em si, é porque parecia um negócio na época e eu acabei aproveitando a oportunidade. Só que, como todo carro médio da Fiat, o estilo nem precisaria de um Dualogic para ser classificado como bomba. Apesar de a fama do hatch não chegar nem aos pés da do Maré, mesmo compartilhando o motor 5-Tech com o sedã, é importante fazer ressalvas na mesma linha do que já ouvimos no caso do irmão mais velho. Desde que bem cuidado, o carro não deve dar problemas, especialmente no caso das versões com motor 1.8. Para Ricardo, não há nada de especial com a manutenção dessa motorização. O pessoal geralmente reclama da suspensão. Na época que eu comprei o veículo, boa parte dos componentes da suspensão ainda eram originais, ainda datavam de 2004, e era um veículo já de 150 mil quilômetros. Simplesmente substituí por itens originais, né, tem 2 anos e não tive nenhuma surpresa mesmo. Alguns desses itens são compartilhados até com modelos atuais, como Argo, Cronos, cuido da manutenção básica, então desde 2019 eu me preocupei em sanar todos os problemas básicos que poderiam ser dados, ou seja, correia dentada, correia de acessórios, tensores, filtros, fluidos,
e sistema de arrefecimento, sistema elétrico. Não tive nenhuma dor de cabeça, tá? Nenhuma dor de cabeça mesmo. E sempre acompanho, né, peças tanto pelo portal do reparador quanto em plataformas online, né? Utilizo o código Portal Reparador para procurar nessas plataformas online para compra. Eu diria que se você reservar em torno de em valores de hoje, aproximadamente uns 3 mil ao ano, né? Fora seguro, fora IPVA, fora licenciamento, que aí vai depender de estado a estado. Tem estado que o estilo já não paga mais IPVA, né? Mas o seguro é algo que fica complicado, né, para um veículo já antigo que vendeu pouco. 3.500 reais ali para não só a manutenção básica, mas caso dê algum problema mais grave, é um valor bastante realista. Tá? Isso, claro, se você obter uma unidade em bom estado. Né? A Átila, da página Estilo Modena, também diz que nunca teve problemas nesse quesito. Ele é proprietário de um Estilo Sport em 2007 manual. Eu tô com ele há 4 anos. Nunca tive problema de nada no carro assim de grave, né? Só manutenção do dia a dia. Aquela troca de óleo de motor, fiz uma troca de correia deitada, bomba d'água. Eu sempre coloco a água dele, o nível de água, no caso, com o produto chamado Paraflu, que é o indicado pela Fiat, né? Aquele rosa. A única coisa que deu um probleminha uma vez foi o teto solar. Ele tem 2 modos de você abrir. Você consegue abrir ele tanto o manual, né? Que é um botão que já vem no teto do carro, né, no console na parte de cima, e você consegue abrir ele também na chave. Uma vez eu fui abrir ele, eu já abria na verdade pela chave, né? Você segura aquele cadeadinho que tem na chave lá. Eu fui abrir, segurei, normal. Aí desceu os 4 vidros, desceram. Abriu a primeira lâmina, na hora que ele começou a puxar, ele deu um estralo. Nessa que ele deu esse estalo aí, ele desalinhou as lâminas, né? Aí comecei a olhar na internet o que poderia ser e tal, aí disseram que poderia ser a ponteira do cabo de aço. Aí o que aconteceu? Eu fiz um reset, fechei e levei pro especialista olhar para mim. Aí realmente o que tinha acontecido é que os cabos de aço tinham se rompido, os 2 lados, né? E tinha afetado o teto solar. Depois de que eu consertei esse problema, o rapaz que eu levei para fazer a manutenção, ele me indicou para não abrir mais o carro pela chave. E se você estiver em uma rodovia, você andar pelo menos tipo assim, até 80 km por hora. Se você passar de 80, ele já começa a dar problema no teto, né? Começa a bater muito vento, tem aquele perigo de desalinhar as lâminas, né? Mas tirando isso daí, não tem nada que reclamar do carro. O consumo do carro também é bom. Para mim tá ótimo o consumo. Para Matheus, o mais complicado é mesmo a manutenção do 2.4, pela origem das peças. O Estilo é um carro bacana, é um carro muito usável. Eu teria um para mim usar no dia a dia, mas para usar no dia a dia eu acho, na minha opinião, que teria que ser um 1.8 8 válvula flex, que tem uma mecânica mais simples, mais fácil, e acho a peça mais fácil também. O Abarth já não é assim, o Abarth quase tudo nele é italiano. Para ele, a questão da manutenção está muito mais ligada à falta de cuidado por parte dos proprietários. Muitos não curtem o carro, falam mal do carro, porque as pessoas só querem andar e não querem cuidar, né? Isso não é só o Estilo, isso é para todo carro, né? Carro que só anda e não é cuidado, uma hora ele quebra. A diferença é que no caso do Estilo, especificamente do Abarth, em que tudo é importado, então o custo disso é alto. Eu acho que muito dos comentários maldosos que existem por aí, não só do Estilo, mas como a maioria dos carros de luxo da Fiat, é por falta de manutenção, uma vez que o Volkswagen Aar teve um reinado longínquo aqui no Brasil, e onde a maioria das pessoas teve, ou se não teve, algum parente teve e tal, e eram carros que não necessitavam de manutenções. Então, quando chegou a tecnologia toda nova, as pessoas não tinham o hábito de fazer a manutenção exatamente como mandava. Falava, não tem problema, pode ir assim, que não sei o quê. E não era a verdade, né? Quanto mais tecnologia você tem, mais você tem que cuidar do carro. O visual sóbrio e mais quadrado do Estilo, até um tanto pacato para alguns, pode ser um sinal de que ele não é assim tão Fiat. Talvez isso até ajude a entender por que ele é um dos médios de maior sucesso da marca no Brasil, porque, à primeira vista, pode pouco parecer um Fiat.
O seu elevado nível de conforto o ajudou a enfrentar a realidade do asfalto brasileiro, outra diferença crucial que talvez tenha favorecido a sua relação com o nosso público. Sendo assim, quando a gente olha para os atributos como conforto e inovação, sem dúvidas estamos diante de um hatch capaz de mexer com os apaixonados por carro, como a gente viu em alguns relatos por aqui. Seja pelas cores icônicas, por ser um dos raros modelos a ostentar um escorpião, ou por alguns equipamentos vistosos e raros até hoje, o estilo completa 20 anos de mercado ainda no imaginário de muita gente. Não à toa, muitos que têm o carro não o abandonam, ou então trocam por outro estilo, como foi o caso do Eric. Eu acho que eu cheguei no momento que eu não trocaria esse carro, eu só compraria outros, né? Eu demorei muito tempo para trocar o primeiro porque eu gostava muito dele e eu não achava nenhum tipo de carro substituto à altura dentro da faixa de preço que eu até então poderia pagar. Mas aí acabei comprando um carro mais novo, fiquei 1 ano só porque eu não gostei. E aí eu pensei, putz, eu gosto mesmo do estilo, vou comprar outro. Aí eu comprei o Bastião. Ricardo é mais pragmático, mas ainda assim reconhece que o estilo não vai embora tão cedo. É meio inevitável, conforme as coisas vão ficando antigas, você vai precisar trocar. Mas hoje eu não tenho em mente nem que modelo, nem de que marca eu teria. Tá? Eu apenas, por hora, me preocupo em manter e cuidar do meu estilo. Afinal, como ressalta Matheus, é difícil achar um carro com tudo que o estilo oferece, mesmo nos modelos mais novos. Seria difícil você pegar a relação custo-benefício, quanto custa um estilo e quanto você teria que gastar a mais para andar num carro com tudo que ele oferece. É claro que a gente tem que evoluir, a gente tem que sempre atualizar, mas financeiramente eu não sei se há uma opção oferecendo tudo que um estilo oferece. Na minha opinião, é um carro muito, mas muito bem acertado, de chassi, de espaço interno, de quantidade de equipamento. Para mim é muito legal. Eu não sei se eu tivesse um no uso diário, eu não sei se eu trocaria ele por outro carro médio. Teria que subir um degrau na escala aí para poder valer a pena. O reconhecimento do estilo talvez não tenha vindo em seu continente natal, pelo menos não na forma de sucesso de vendas. Mas só o fato de a Fiat ter conseguido criar um novo modelo, competente e competitivo, com base no hatch, já diz muito. Afinal, o Bravo, seu sucessor, manteve a plataforma do estilo e foi gerado em tempo recorde graças a esse parentesco. Isso só foi possível porque o estilo era um carro dotado de muitos avanços. Aos olhos do público europeu, talvez não tenha envelhecido tão bem, ainda mais depois da chegada do Punto, que fez muito sucesso e era radicalmente diferente em termos visuais. Mas o fato de o Bravo ser uma espécie de nova embalagem para o hatch que o antecedeu, mostra que o estilo era um baita projeto. Um projeto com a coragem e a paixão italianas, ainda que a externalização disso tenha se dado de modo conservador. O que também poderia ser compreensível, afinal, a montadora não estava em posição de fazer grandes ousadias. No Brasil, o fracasso dos antecessores do estilo e o cenário de nosso mercado, nem sempre acostumado a receber o que se há de melhor no mundo, facilitaram as coisas para que o terreno fosse diferente. O hatch médio encontrou um carinho que não foi visto na Europa. Pode ter sido um carro tímido, um italiano mais reservado, mas nem por isso menos Fiat. O fato de ser memorável até hoje só comprova isso. Por hoje foi isso, muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu. E eu quero fazer 2 agradecimentos especiais. Primeiro, a todos que participaram desse episódio relatando a sua experiência com o estilo. Então, eu vou deixar linkado lá nas referências do Medium, o perfil do Matheus, o perfil do Eric, o perfil do Átila, o perfil do Ricardo, lá no Instagram para vocês seguirem e acompanhá-los. E, em segundo lugar, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam aqui, que me acompanham há 50 episódios. É um número muito bacana, é muita coisa e é um máximo chegar até aqui. Então, muito obrigado mesmo. E deixa sua mensagem aí nos comentários ou me manda um e-mail no 3emailpodcast@gmail.com dizendo se o Fiat Estilo já foi seu sonho de consumo e se você concorda que ele é sim um Fiat.
Um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.